Olá! Há por parte das pessoas um questionamento sobre o que existe do outro lado da vida, principalmente o que o homem encontrará nesta outra face além da morte. Na verdade, são indagações que hoje permitem um maior esclarecimento do ser humano para antever por meio de várias revelações o que acontece do lado de lá. Este tema encontra-se no livro A Trajetória da Alma, de minha autoria. Se quiserem saber mais sobre o assunto, podem obtê-lo pelo site www.osmissionários.com.br. Bem, aos que ainda não se inscreveram no meu canal no YouTube, façam isso logo, assim terão acesso a outros vídeos com temas de grande interesse para a sociedade. Vamos assistir então? O que se tem de verdade é que as pessoas costumam ter uma concepção preconcebida sobre a morte. Muitas acham que quando falecerem tudo irá acabar. Mesmo os indivíduos mais religiosos são muito materialistas no que diz respeito a esse assunto. O tema oferece muito mais do que a certeza de que as pessoas um dia hão de morrer. Indubitavelmente, a falta de conhecimento sobre o assunto permite que muitas pessoas pensem que podem fazer o que quiserem durante a vida, já que uma vez mortas nada irá lhes acontecer, pois tudo termina. É fato que há hoje em dia muitas literaturas que falam a esse respeito. Neste contexto, podemos seguir o conteúdo encontrado em O Livro dos Espíritos. Ali Allan Kardec comenta que a alma no instante da morte volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo que ela havia deixado temporariamente. Desta forma, diz ele que a alma conserva a sua individualidade após o desencarne, não a perde jamais. Assim, ela constata a sua individualidade, mesmo não tendo mais o corpo material, porque há um fluido cósmico universal que lhe é próprio e representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito, ou melhor, para melhor compreensão, o corpo astral. Aqueles que não têm esse conhecimento vivem em uma atmosfera de escuridão e desespero, porque os olhos estão voltados e fitos na terra, repleta de manifestações físicas e grosseiramente materiais. Envolvidos por essa visão, é necessário que se fale sobre algo que, de certa maneira, tem deixado muitas pessoas angustiadas. Já pensaram no que existe além do corpo material? É conhecido por muitas pessoas que a teologia consiste no aprendizado e na prática de atividades que compõem as ciências rodeadas de mistério. É a ciência das coisas ocultas, ou o estudo dos fenômenos para os quais as leis naturais ainda não deram explicação, ou seja, faz referência ao conhecimento paranormal, em oposição ao saber comum. Indubitavelmente, algumas das ciências ocultas receberam contribuições de eventuais ciências exatas, como a alquimia, prática que combina elementos da física, matemática e química e tem como objetivos principais a transmutação dos metais inferiores ao ouro e a obtenção do elixir da longa vida. Estes eram os propósitos para se alcançar a pedra filosofal, uma substância mística. Outra matéria que pode ser citada é a astrologia, uma pseudociência que tem como principal objetivo estudar a personalidade e as relações humanas, como também outros assuntos relacionados à vida do ser humano, por meio do posicionamento correspondente dos corpos celestes. O que se tem com certeza sobre esse aspecto é que a verdadeira vida do ser humano é a espiritual. Indubitavelmente, a vida material é uma existência transitória na qual o espírito ou ser inteligente se utiliza do corpo material como equipamento de evolução. Acertadamente, esse processo se dá através da encarnação por diversas vezes, onde em cada uma há o resgate de expiações por intermédio de provações ou pela superação de provas que irão trazer o aprendizado de que precisa para amadurecer, a experiência e o conhecimento tecnológico e moral que necessita para evoluir como espírito no caminho da perfeição. Nesse cenário, por uma visão panorâmica, quando é observado o mundo que cerca o homem, não se pode esconder a existência de um imensurável quadro de dor e sofrimento que aponta para o ser humano de um modo geral.
Na verdade, as faltas e os desregramentos cometidos pelo homem no passado trazem como consequência o seu sofrimento, que muitas vezes se apresenta em vidas futuras por meio de episódios de agressividade como a violência, a maldade e o sequestro, e outros como o estupro, o roubo e o assalto, sem que nos esqueçamos do terror, o homicídio, entre tantas outras hostilidades. Por certo, muitas vezes, o sofrimento também é produzido a partir da manifestação de doenças kármicas, como o câncer, que se mostra um efeito de vícios como o fumo na bebida ou de drogas em geral. Distúrbios mentais também são observados e não se pode esquecer das doenças que surgem atraídas por pensamentos negativos, como, por exemplo, a inveja, o ódio, o egoísmo e outros vícios de imperfeição. Sem dúvida, o sofrimento também pode ser causado pelos desvios da sexualidade, como a promiscuidade, além do aborto, que também pode gerar dificuldade de gestação no futuro. Todas essas ocorrências compõem uma diversidade de consequências geradas por faltas identificadas em vidas anteriores ou até na vida atual. É bem verdade que os círculos familiares são em grande parte compostos por espíritos que estão no mesmo grupo graças ao afeto que constroem uns com os outros. Mas é preciso saber que, em muitos casos, essas ligações são formadas por expiações, as quais uns reencarnam em certos grupos familiares para resgatar faltas do passado, e os pais e filhos amenizam o ódio pelo convívio paternal, maternal ou filial. Que não tenhamos dúvidas que as faltas e os desregramentos cometidos entravam a evolução do espírito. Cada causa gera um efeito que deve ser resgatado e indica o caminho para a libertação do ser humano em concordância com o seu progresso espiritual. Evidentemente, conforme o espírito passa a entender as faltas cometidas, Deus o auxilia no processo ascensional, concedendo-lhe o livre-arbítrio. E de posse da compreensão das suas ações, o ser humano tem a liberdade de pensar, de decidir como agir, podendo ser o árbitro de sua trajetória em direção ao seu destino. Cada escolha feita aciona a lei de causa e efeito, tornando-o responsável pelas ações que vier a cometer. Frente às expiações, o homem sente-se prisioneiro das ações cometidas pelo mau uso do seu livre-arbítrio e se vê obrigado a resgatar a si mesmo por meio de processos de contenção e também pelo sofrimento. Assim passa a assimilar o que aprendeu e entende melhor como se deve comportar para ter uma vida mais equilibrada e feliz. Nessa situação, com certeza, durante a expiação, o homem jamais escapa das consequências de suas faltas. Desse modo, na provação exercita a inteligência, a paciência, a resignação e a humildade, uma vez que as provas têm o intuito de fortalecer e amadurecer as suas fraquezas e deficiências, ajudando-o a lidar com os demais humanos e com a sua vida. Como se tem conhecimento em diversas literaturas, na espiritualidade, o ser desencarnado vive em colônias espirituais, como muito bem explanado e descritas no livro Nosso Lar, de André Luiz, objeto inclusive do filme com o mesmo nome, que levantou uma grande plateia. Ali, como em outras cidades espirituais similares, os espíritos preparam-se para reencarnar após o planejamento, onde cada um terá um plano de vida nascendo em um lar predeterminado. Ele estará sujeito a expiações escolhidas na maioria das vezes por si próprio, onde irá resgatar suas faltas como consequência de algo feito no passado em outra vida material. Efetivamente, o mundo em que o ser humano vive possui uma face oculta que muitas pessoas não conhecem, porque o indivíduo, de maneira geral, o enxerga dentro da extensão que está a seu nível, o que traz a dificuldade de enxergar um pouco além. Acertadamente, há no homem um lado superior que ainda não está desenvolvido, mas com o passar do tempo e as informações de um mundo que se torna globalizado, ele vai aos poucos se familiarizando com as novas ideias e conhecimentos que se tornam parte da humanidade. Evidentemente, no mundo em que o ser humano habita, existem muitas dimensões. Desse modo, tudo que existe na Terra estende-se por uma direção
que não é percebida pela maioria das pessoas. Quando o homem desenvolver mais a sua capacidade extrasensorial, compreenderá melhor estas dimensões, podendo tecer uma relação com o mundo através do lado espiritual, adquirindo a certeza de que lá está a sua verdadeira vida. Na verdade, o homem da Terra perceberá que o seu corpo físico, composto por 3 dimensões, não é mais do que o equipamento material necessário para evoluir o espírito. Indubitavelmente, isto acontece em muitos casos pela dor e pelo sofrimento, e em todos pelo aprendizado e amadurecimento que o ser humano precisa alcançar para ter o conhecimento tecnológico e moral para evoluir. É bem verdade que nessa trajetória ele aos poucos se identificará com essas novas dimensões, passando a conviver com o mundo material e o espiritual simultaneamente. Assim, é real que existe um lado oculto além da vida humana, o mundo espiritual. Ele interage com o mundo físico no qual o ser humano vive. Esta união forma, sem dúvida, o elo mais importante da evolução da inteligência na Terra. Com toda certeza, a vida espiritual é a verdadeira vida do espírito em sua trajetória de evolução, onde precisa reencarnar de tempos em tempos para pôr à prova o seu aprendizado, uma vez que na matéria a alma sente dor, frio e fome. A esse respeito, indiscutivelmente no mundo material e na vida do ser humano que o habita, há de se considerar que tudo o que existe irradia influência no meio em que se encontra. Assim, é importante dizer que na face oculta, além da vida humana, ocorre uma diversidade de eventos que o homem não conhece, seja pela ignorância de não se dedicar a um estudo sobre esses temas, seja por se encontrar preso a conceitos advindos de religiões tradicionalistas ou até por teorias desatualizadas. Incontestavelmente, um dia o ser humano terá a oportunidade de se atualizar de acordo com o conhecimento globalizado que o mundo vai alcançando. Isso acontecerá pelo desbravamento da tecnologia que avança rapidamente por meio das novas descobertas. Uma razão para se dizer isto é que em pouco mais de 100 anos, a comunicação que antes era feita por telégrafos hoje é produzida por meio da internet, que alcança todos os lugares do mundo com as suas redes sociais. Diante deste cenário, é de se imaginar que mais adiante possam ser projetados aparelhos que tenham a capacidade de identificar dimensões ocultas. Com isso, torna-se evidente que no atual estágio da humanidade, os espíritos mais adequados a este tempo estão se aproximando da maioridade, pois estão prestes a conhecer que a sua verdadeira vida é a espiritual. Entre outros divulgadores, o Espiritismo é o revelador deste conhecimento. O que se tem sobre isto é que a humanidade, de forma geral, já está se tornando detentora dessa revelação. Assim, cada pessoa tem a oportunidade de conhecer a sua identidade e perceber que a vida material é transitória, mas importante para que cada um possa aprender e se tornar melhor nos aspectos moral, cultural e tecnológico. Evidentemente, passa-se a ter a percepção de que a existência além-morte é uma vida paralela à material, porém verdadeira. Enquanto o mundo e os indivíduos vão progredindo, tornando-se mais avançados e modernos em conhecimentos técnicos e espirituais, o espírito evolui em conhecimento e moral. Ao se refletir sobre isso, se verá que pela descoberta deste mundo invisível, o homem se dará conta de sua origem, a razão de sua existência e o que precisa fazer para superar sua dor e seu sofrimento. Com isso, conhecerá as causas de sua expiação. Nesse contexto, desfrutará da compreensão de tudo o que se passa ao seu redor e terá a vontade de se instruir para conhecer mais o lado oculto de tudo o que existe além da matéria. Ao chegarmos ao final de tema de tão grande relevância, é importante se fazer uma reflexão sobre o assunto. Isso porque há nos dias de hoje uma ânsia por parte das pessoas conhecer mais sobre o seu interior. E aí fica o questionamento:
Qual o objetivo do homem na Terra? E o outro? Qual o seu futuro? Acerca disso, acredito que ao desenvolver este tema de notória dimensão, possa ter trazido um melhor entendimento com relação à vida e à morte. Assistam a outros vídeos, tem assuntos muito interessantes, acompanhem sempre o meu canal. Participem, deixem um comentário, divulguem para outras pessoas. Até a próxima ocasião. Muita paz.